temos vivido tempos difíceis de fato. Parece que a cada semana vai fazendo um pouco mais de sentido a gente falar sobre isso, porque como se já não bastasse a pandemia, os problemas econômicos, as discussões políticas sem fim, que você que com certeza está nos assistindo nas redes sociais tem acesso também a essas discussões, e ainda passamos essa última semana apreensivos com a possível chegada de uma nuvem de gafanhotos. Não sei se você acompanhou isso, mas parece que uma notícia ruim vai puxando uma outra notícia ruim. Tragédia nunca vem sozinha, é o que costumam dizer, e a gente passou a semana apreensivo com isso. Além disso, do problema dos próprios gafanhotos em si, a gente tem o problema dos crentes também tentando encaixar profecias fora de contexto para dizer que estão se repetindo as pragas do Egito e uma série de coisas, mas sobre esse problema a gente vai conversar em uma outra oportunidade. Como a proposta da série é falar sobre tempos complicados, eu penso que não é novidade para ninguém que nós vivemos um tempo único, ainda mais diante de tudo isso que a gente tem enfrentado e citado. Como eu disse, parece que a cada semana vai fazendo mais sentido a gente falar sobre tempos difíceis, porque os tempos estão ficando realmente cada vez mais complicados. Quando a gente acha que não dá para piorar, a gente é surpreendido com uma notícia ruim e as coisas ainda vão piorando. Como temos feito ao longo dessa série, nós falamos sobre essa esperança para tempos difíceis, entendendo que essa esperança se dá à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos concluído semana após semana que a fé em Jesus ela não nos isenta das dificuldades e problemas, mas ela nos dá motivação para vencer essas dificuldades, além de um novo modo de olhar para a vida em geral. Se temos fé em Jesus, não olhamos para a vida como aqueles que não creem, não professam fé no nome de Jesus Cristo, mas nós enxergamos todas as coisas à luz do Evangelho. Muito bem. A grande questão durante tempos difíceis, e durante esse tempo que nós enfrentamos também, é que nós somos, em certo sentido, tentados a experimentar saídas que são fáceis. E hoje eu quero falar com vocês sobre tempos difíceis, não simplesmente no cenário geral, mas eu quero falar sobre tempos difíceis na sua própria experiência cristã. E eu queria conversar um pouco sobre tentações, que às vezes nós temos o costume de evitar um pouco esses temas, nós temos o costume de fingir que elas não existem, mas eu queria falar um pouco sobre isso, porque trazem difíceis tempos para nós, na nossa individualidade, na nossa espiritualidade, e isso parece que fica ainda mais latente em situações complicadas que nós experimentamos. Eu vou te explicar mais ou menos o que eu estou querendo falar. Um pastor conhecido no Brasil, nas décadas de 80 e 90, ele dizia, por exemplo, que o diabo ele mora na porta da necessidade. Parece que o inimigo ele conhece as nossas necessidades do momento quando ele nos tenta. E pode ser que você já tenha experimentado isso, desde o livro do Gênesis, quando a gente vê sobre o pecado de Caim, matando seu irmão Abel, Deus diz para Caim o seguinte: o teu desejo está diante de você, cabe a você dominá-lo. Ou seja, é óbvio que nós somos tentados, é óbvio que o inimigo quer nos fazer pecar e abandonar a nossa fé, mas essas tentações elas se dão por causa das nossas próprias dificuldades. Então, Tiago, por exemplo, no capítulo 1, verso 14, ele vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzidos. O diabo ele compreende a nossa necessidade, o nosso desejo, e é ali exatamente que ele nos tenta, óbvio. Ele não tem poder de conhecer o que pensamos, mas lembre-se que ele está observando a humanidade há milênios e ele tem essa capacidade de discernir sobre as nossas atitudes, sobre a forma como nós reagimos, e ele obviamente não gastaria energias em algo que não nos tentaria. Então ele nos tenta naquilo que é a nossa própria necessidade. Nós somos tentados em áreas que obviamente nós somos suscetíveis a cairmos, por isso devemos ficar atentos. A Bíblia diz para nós, por exemplo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E esse é um cuidado que nós devemos tomar, e sobre isso que eu queria conversar um pouco com você hoje de manhã, sobre os tempos difíceis, não somente da pandemia, do isolamento social, mas às vezes os tempos difíceis que nós enfrentamos e as tentações que nós
acabamos enfrentando. Alguns exemplos: você está com um casamento com problemas, com dificuldades, não consegue ter diálogo, não consegue conversar, não consegue se entender. De repente aparece alguém com uma conversinha mole e você vê nessa conversinha mole uma oportunidade perfeita de amenizar o teu sofrimento no relacionamento e se entregar ao pecado. Um outro exemplo: você está com problemas financeiros e alguém te oferece uma excelente alguém te oferece uma excelente oportunidade de um ganho por fora, caso você aceite alguma condição no trabalho que não é tão lícita assim, mas iria te trazer uma vantagem e um benefício de modo muito imediato. Ou você é estudante, não se dedicou tanto aos estudos, ou é aquela matéria que você não consegue compreender de forma alguma e você só precisa daquela nota para concluir o semestre. No dia da prova, por alguma circunstância do universo favorável, o professor está meio distraído. Além disso, o melhor aluno da classe está do seu lado e a questão é: como eu devo proceder? Alguns são tão cínicos que eles vão dizer que todas essas coisas são um sinal de Deus. É Deus me abençoando quando Ele colocou o melhor aluno da classe do meu lado. É um sinal de que eu tenho que colar para me dar bem, porque o nome dele vai ser honrado se eu concluir a faculdade. Esse ganho no trabalho é um sinal que Deus está me dando aqui para que eu seja honrado por Ele e eu possa contribuir financeiramente com a igreja. Eu faço até um propósito de que, se Deus me honrar no meu ganho ilícito, eu contribuo com a igreja além do que eu estou acostumado. Mas nós que esperamos em Cristo e temos o Evangelho como a base da nossa vida, nós temos o dever de nos manter íntegros diante dessas situações, especialmente em tempos de adversidade. A história que eu quero dividir com vocês hoje é sobre um dos meus personagens bíblicos prediletos, um homem que é exemplo em muitas coisas, mas eu queria falar hoje sobre a sua integridade e sobre o seu caráter, especialmente em tempos difíceis, e eu quero conversar hoje sobre um homem chamado José, conhecido como José do Egito. Lembre-se que a gente está falando sobre tempos difíceis, não só no cenário, mas também na nossa própria vida, na nossa própria espiritualidade. Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao verso 23, vai ser uma leitura um pouco longa, mas eu queria que você me acompanhasse, por favor. Gênesis 39, do 1 ao 23. Diz assim o texto: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José, tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu.
quando o Senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra e pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações por meio do teu Espírito Santo, nos ensinando a viver em tempos difíceis, nos ensinando como nos comportar em tempos tão complicados e sombrios como os nossos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Essa leitura é longa, mas para que você fique um pouco situado, José ele era o segundo mais novo entre 12 irmãos. Ele era filho de um homem chamado Jacó, e o seu pai, que era Jacó, nutria um carinho especial por ele, visto que apenas José e o seu irmão mais novo, chamado Benjamim, eram filhos de Raquel, a mulher que Jacó amava. Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia, e ele amava Raquel. Tem até aquela piada antiga, velha e sem graça, que fala que é o patriarca analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Sei que não faz o menor sentido, mas é fato que Jacó amava mais uma mulher do que a outra, e os dois filhos de Raquel eram exatamente José e Benjamim. Então, por inveja, os seus irmãos armaram uma situação e eles venderam José para escravos. Nesse texto, venderam José para comerciantes de escravos, eles venderam seu próprio irmão como um escravo. Nesse texto, eles estão identificados como os ismaelitas. No verso 1 diz que Potifar comprou José das mãos dos ismaelitas, que eram comerciantes de escravos, e os seus irmãos forjaram ali uma situação para que o pai pensasse que José havia morrido. Mataram um animal, passaram o sangue do animal nas vestes de José e levaram até o seu pai para que ele entendesse que José havia morrido. Então, nós chegamos a esse texto lido nessa situação. Depois que ele é levado, ele é comprado por esse homem Potifar e ele é colocado na sua casa, e é esse texto que nós lemos aqui hoje. O que nós podemos aprender sobre integridade, especialmente em tempos difíceis, olhando para a vida desse homem? A primeira coisa é que a história de José redefine para nós o conceito de prosperidade. Note que ele tinha passado por uma situação familiar, inveja dos seus irmãos, ele foi vendido, ele foi levado como escravo, agora ele está servindo na casa desse homem poderoso, mas lembre-se que José ainda é um escravo. Mesmo sendo um escravo, o texto no verso 2 vai dizer para nós o seguinte: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio, ou seja, porque ele prosperou, porque o Senhor estava com ele, ele passou a morar na casa de Potifar. Então, o conceito de prosperidade aqui é um conceito que não está relacionado ao que a sociedade prega para nós sobre o que é prosperidade. Esse homem, ele é dito um homem próspero, mas ele é dito um homem próspero estando escravizado na casa do seu senhor. Potifar, então, percebe que tudo que José fazia dava certo e ele coloca, então, José como administrador de todos os bens que possuía. Eu volto a repetir, parece meio clichê, mas sempre nós devemos nos lembrar que aquilo que Deus chama de prosperidade não é o mesmo que a sociedade chama de prosperidade e que, pasmem vocês, algumas igrejas chamam de prosperidade. Nós somos pressionados a sermos bem-sucedidos, a termos um bom emprego, um bom salário, construirmos um bom patrimônio, e pode ser que isso esteja te afundando em ansiedade, em estresse, uma série de problemas de carga emocional. Mas eu queria te lembrar duas coisas importantes aqui ainda sobre a história de José. A primeira delas, você não é aquilo que você faz. Você não é o que você faz, ou seja, a tua identidade ela não é definida pelo teu trabalho e a tua identidade ela não é definida pela tua produção. Embora na nossa era as pessoas valorizem muito isso.
algumas pessoas valorizam muito mais o título do que o próprio nome. Elas se preocupam mais com o cargo do que com a sua própria identidade. Prova disso, e eu não quero fazer críticas vazias e gerais aqui, mas você vê algumas pessoas tendo, parece que uma motivação a mais em se apresentar como doutor fulano de tal, mestre, pastor. Tem gente que coloca o próprio nome aí nas redes sociais como pastor. Eu já soube de casos de um pastor que foi comprar móveis para a igreja e assinou nota fiscal como PR, de modo que o vendedor achou que o nome dele fosse, sei lá, Paulo Ricardo, por exemplo, porque ele colocou o PR na própria assinatura. Eu quero te lembrar, você não é aquilo que você faz. A tua identidade não é definida pelo teu trabalho, a tua identidade não é definida pela tua produção. Embora José prosperasse em tudo que ele fazia, a identidade dele não era definida por isso. O Senhor não fazia prosperar porque ele era bom na sua produção e no seu trabalho. O Senhor o fazia prosperar porque ele era alguém temente ao Senhor, e a nossa identidade está ligada ao Evangelho e não à nossa capacidade de produzir. A nossa identidade, se está ligada ao Evangelho, ela está ligada ao que Cristo fez e não ao que nós somos capazes de fazer. Esse é um ponto muito importante de nós nos lembrarmos, especialmente nesses tempos em que nós vivemos. Segundo lugar, quero te lembrar que é possível ser próspero, mesmo vivendo em situações adversas, inclusive financeiramente falando. A prosperidade, segundo a Bíblia define, está ligada ao fato de que Deus está conosco e não necessariamente aos bens que nós possuímos. O verso 2 diz de modo muito claro que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor. No verso 23, vai dizer novamente sobre o carcereiro, que o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, e ele repete, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava, ou seja, fazia com que ele prosperasse em tudo que realizava, enquanto ele ainda estava na prisão, ou seja, José era escravo, o texto diz que ele era próspero. Ele se tornou um escravo doméstico agora, habitando na casa de Potifar, e segue sendo alguém próspero. Ele foi promovido, então, para a prisão, ele se torna um prisioneiro, e o texto diz que ele segue prosperando. E a pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: você quer receber essa unção de prosperidade que estava sobre José? Que tem muita gente que fala sobre prosperidade como se tudo desse certo na vida. E o texto vai dizer que José era próspero nas situações mais adversas possíveis. Você quer 6 dias de campanha para 6 meses de vitória para ser próspero igual José? Fazer campanha no monte e dar as mãos igual a gente passa às vezes e vê em tempos de pandemia para que você seja próspero igual José? Jogar óleo ungido sobre a sua casa, o seu trabalho, o seu escritório, para receber essa unção de prosperidade? Às vezes isso ninguém quer, né? Não sinta-se então pressionado a esse sucesso como a sociedade o define, mas submeta-se à vontade de Deus, porque o real conceito de prosperidade está ligado ao fato de Deus estar conosco e não necessariamente aquilo que nós temos. Ser próspero, nos termos bíblicos, é encontrar satisfação em Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com José nesse texto, além do conceito de prosperidade, é a sua postura diante das tentações, e isso eu acho fantástico. A resposta de José, embora ele comece falando para a mulher do Potifar sobre a confiança que Potifar depositava nele, termina com ele dizendo no verso 9 o seguinte: como eu poderia fazer uma coisa dessas e pecar contra Deus? Como eu poderia pecar contra o Senhor? Note que José era leal a Potifar, mas a sua fidelidade última era ao Senhor, e é isso que faz toda a diferença. Tempos difíceis apresentam soluções fáceis. A única forma de nós nos mantermos firmes, mantermos a nossa postura e sermos capazes de suportar as tentações de aparentes facilidades em dias difíceis é quando nós compreendemos que a nossa fidelidade, em última instância, ela se deve ao nosso Deus. Se a tua fidelidade à tua esposa, por exemplo, se baseia em quem ela é e no quanto ela é dedicada ao lar, pode ser que algum dia você interprete que a dedicação dela diminuiu e pode ser que, como consequência disso, você deixe de ser fiel.
se a tua lealdade ao teu empregador, ela se baseia na generosidade dele, pode ser que um dia você não receba um aumento esperado, e essa lealdade ela tem tudo para acabar. Se o teu compromisso com a tua igreja local se baseia naquilo que ela pode te oferecer, esse compromisso acaba assim que surge uma outra igreja com mais opções para satisfazer a tua mentalidade mundana de consumidor de serviços religiosos. Devemos estar atentos a isso olhando para a nossa própria vida, comparando com as tentações que nós enfrentamos, porque o que faz José se manter íntegro diante dessa dificuldade é a fidelidade que ele tem a Deus acima de todas as coisas. Se fosse somente ao Potifar, ele poderia algum dia estar chateado com Potifar, porque o texto diz que a mulher insistia com ele dia após dia. Pode ser que algum dia ele não concordasse com alguma decisão desse homem, ou até mesmo ele pensasse merecer, entre aspas, aqueles momentos de prazer e felicidade, porque ele estava sendo escravizado, porque ele não era valorizado em absolutamente nada, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, para não desenvolvermos essa tendência de usar o pecado para justificar uma suposta injustiça que nós sofremos. Alguns vão dizer isso com gosto, e dizem, não, eu traio minha esposa sim, porque ela não me dá atenção. Eu justifico essa suposta injustiça da falta de atenção com a minha vontade de pecar. Eu desvio algumas coisas no trabalho, sim, afinal de contas o meu chefe não me valoriza. Ou se eu estou em posição oposta, eu não sou generoso com meus funcionários, que nenhum deles sente na pele o peso de ser um empresário nesse país com essa alta carga tributária. Falando em carga tributária, eu sonego impostos sim, porque o governo rouba a gente o ano todo, então a restituição do imposto de renda é uma oportunidade de fazer isso. Sonegar no Brasil não é roubo, é reembolso. É a mesma coisa que um flamenguista reclamar de erro de arbitragem, por exemplo. Nós usamos até algumas frases como se fossem versículos bíblicos para justificar a nossa vontade de abraçar o pecado e uma suposta injustiça que nós sofremos. Nós dizemos assim, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Provérbios capítulo 32. É óbvio que isso não está na Bíblia, mas nós justificamos o nosso pecado por conta dessa suposta injustiça que nós sofremos. Eu quero te lembrar, você que está dizendo que rouba o governo, por exemplo, porque o governo te rouba o ano inteiro. Deus não te chamou para ser Robin Hood, roubando dos ricos para satisfazer os pobres, mas Deus te chamou para se manter íntegro diante das adversidades e se manter íntegro especialmente em tempos difíceis. E o que nos mantém íntegros diante das tentações que se apresentam a nós, seja em quais áreas elas se apresentarem, é a seguinte: fidelidade a Deus e não lealdade ao outro ou apego à nossa própria reputação. José ele não justifica o seu pecado usando os seus desejos naturais, por exemplo, dizendo, eu sou homem, foi ela que deu em cima de mim, ela veio para cima de mim, eu não posso ir até ela, mas se ela veio, eu também não vou reagir, porque a minha masculinidade está em jogo aqui nessa questão. O que as outras pessoas vão pensar de mim? José ele não usa a injustiça também como justificativa. Eu procurei fazer o certo a minha vida inteira e só me dei mal. Vou errar pelo menos uma vez na vida, porque eu procuro fazer o bem. Fui traído, fui vendido pelos meus irmãos, fui escravizado, estou enfrentando essa situação difícil aqui, eu vou tentar fazer uma coisa errada pelo menos uma vez na vida. Não. Ele não se baseia nem mesmo nas falsas acusações, que é aquilo que ela faz. Ela mente, ela cria uma história, ela inverte a situação. Parecido com aquela mulher fez com o Neymar, né? Ela diz que perdeu o tablet que tinha as provas que José tinha dado em cima dela, sendo que a situação era exatamente o oposto. José, ele vai parar na prisão e o texto diz que mesmo na prisão ele ainda prospera. Como esse homem prospera se ele está na prisão? A história segue dizendo que ele está preso com um copeiro e um padeiro. Ambos têm sonhos. Ele interpreta os sonhos dizendo que o copeiro seria restabelecido sua posição, guarde isso, e o padeiro seria morto. José diz ao copeiro, olha, você vai ser restabelecido sua posição, mas eu quero que você lembre-se de mim quando você chegar no palácio diante de Faraó. Acontece exatamente o que ele havia falado, o copeiro é restabelecido, mas ele se esquece de José e ele segue na prisão, e aí Deus segue com ele e ele segue prosperando, até que um dia, anos depois, Faraó tem 2 sonhos perturbadores e nenhum dos seus coaches do seu palácio
conseguiu interpretá-los. Então, o copeiro ele se lembra da história de José, ele se lembra de José, José é chamado ao palácio, ele interpreta os sonhos de Faraó, prevendo então anos de fartura que viriam e logo em seguida viriam anos de seca, quarentena e lockdown. José, então, ele é designado por Faraó como sendo o governador de todo o Egito. A partir de então ele estabelece um plano, ele cria uma MP orçamentária da seca e ele salva toda aquela nação desses tempos difíceis que estavam enfrentando. Estou resumindo aqui, mas leia depois toda essa história. Com isso, seus irmãos que enfrentavam a seca, e o Egito era a única nação livre disso por causa do plano de José, os seus irmãos eles vão até o Egito em busca de alimento, e agora José elabora um outro plano, ele perdoa os seus irmãos, ele traz a família para morar perto dele, o seu povo passa a crescer por ali até ser escravizado e Deus levantar Moisés para libertar o povo e continuar a história do povo de Deus. Então, com Moisés, inclusive, surgem as 10 pragas, dentre elas os gafanhotos, né? Que não sei se tem muita relação com os gafanhotos que apareceram aqui, e eu já estou preocupado com isso, porque eu sou o filho mais velho e a gente segue a história das pragas do Egito sabendo que é a última delas, mas o sangue de Cristo já está sobre o meu lar e ele me garante. Aleluia, oh glória. Eu sei que você deu um glória bem alto aí na sua casa. Eu não vou falar especificamente sobre isso, mas só para resumir a história, e eu quero que você leia com calma depois na sua casa, fica a tarefa aí, dever de casa para essa semana, o final do livro do Gênesis e toda essa história de José. Mas por que tantos detalhes e por que contar até esse ponto? Para que a gente entenda que tudo que José passou fazia parte de um plano maior. Ele responde com integridade e isso tem muito a nos ensinar. Nós podemos nos manter firmes e com caráter íntegro, mesmo em tempos difíceis, porque nós confiamos que Deus conduz um plano que é maior do que nós. Esperança em tempos difíceis, porque a nossa esperança está centrada em Deus. Porque a nossa esperança tem a ver com a confiança que depositamos nele, de que nada é aleatório, nada foge do seu controle, mas todas as coisas que nós enfrentamos, mesmo essas dificuldades, têm a ver com um plano maior de Deus. Mas o que mais nos ensina nessa história é que, embora que isso tenha acontecido muito antes do nascimento de Jesus, essa história também nos aponta para o Evangelho, que é a base da nossa esperança hoje. A história de José aponta para um José melhor, perfeito e verdadeiro, que é Jesus. Um homem que, assim como José, foi vendido pelos que estavam próximos a ele. Quem tem a iniciativa de vender José, se você ler lá essa história de Gênesis 37 em diante, leia do 37 ao 50, você vai ver que quem tem a iniciativa de vender José é o seu irmão chamado Judá, que é a mesma raiz do nome Judas, que é aquele que se propõe a vender o José melhor e verdadeiro, que é o próprio Jesus Cristo. José ele foi colocado na prisão entre dois homens. Um desses homens é condenado e o outro é promovido ao palácio, assim como no cenário da crucificação, onde um dos ladrões ao lado de Jesus é condenado e o outro é promovido ao paraíso. José pede para ser lembrado pelo copeiro, mas ele é esquecido na prisão. O ladrão, lá na crucificação, em um caminho inverso, é ele quem pede a Jesus para que ele não seja esquecido quando ele estivesse no paraíso. E Jesus responde para ele dizendo: ainda hoje você estará comigo na casa do meu pai. José era filho de Jacó, um homem notável, um patriarca. Ele tinha uma alta posição, mas ele foi humilhado, escravizado, preso, acusado injustamente, mas ele se manteve fiel e por conta disso foi honrado por Deus, recebendo um título que significa o Salvador do mundo. Assim como na história que nós lemos sobre Jesus, em Filipenses capítulo 2, que diz que ele era Deus, se humilhou, foi reconhecido como um de nós, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que José fez salvou o povo da escassez e da fome. O que Jesus fez por nós nos livra da morte e da condenação eterna.
éramos merecedores dela, por nossos pecados que nos separaram de Deus desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Todos nós nascemos separados, inimigos de Deus, escravizados pelo pecado. Não havia nada que pudéssemos fazer para restabelecer essa relação, mas a vida perfeita de Jesus, não a de José, a vida perfeita de Jesus agradou a Deus em tudo, a sua morte pagou a dívida que nós tínhamos e a sua ressurreição nos mostrou que o sacrifício foi aceito por Deus. Essa mensagem nos torna filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por causa do Evangelho. E por causa do Evangelho, nós aprendemos a viver também como filhos de Deus. A mensagem do Evangelho não nos transforma simplesmente de inimigos de Deus em amigos de Deus, mas a mensagem do Evangelho nos dá esperança em tempos difíceis, porque ela nos ensina como viver, mesmo que os tempos difíceis não estejam relacionados somente ao cenário e às circunstâncias externas, mesmo que os tempos difíceis sejam experimentados na nossa própria realidade, como em tentações que se apresentam para nós. Nós nos mantemos firmes, não porque nós somos capazes, bons, ou temos alguma habilidade em nós que faz com que a gente se mantenha íntegro diante das tentações. Nós nos mantemos firmes porque a nossa esperança está centrada no Evangelho de Jesus Cristo, entendendo que Ele já fez todas as coisas por nós e nós podemos descansar nessa certeza, nessa confiança e nessa esperança. Que a gente aprenda sobre o que é prosperidade de fato, sobre como devemos reagir às tentações, que a gente aprenda tudo isso com a história de José, mas que acima de tudo nós sejamos cada vez mais encantados, apaixonados e gratos por Jesus, que é o José melhor e verdadeiro, que é de fato o nosso maior exemplo de integridade, caráter, que é aquele que nos ensina como devemos viver, tendo esperança de que é o nosso Deus quem conduz a história. Por isso não são os tempos difíceis que influenciam a nossa esperança. Nós não somos guiados pelo que vemos, somos guiados pela certeza que temos. E assim como Paulo nós podemos dizer, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o grande dia de Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por aprendermos isso com a história de José. Mas, acima de tudo, obrigado por percebermos que essa história não aponta somente para si mesmo, mas ela aponta para a realidade de Jesus Cristo, do Evangelho, que é o que nos faz viver em esperança mesmo em tempos difíceis. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós oramos a Ti gratos no nome de Jesus. Amém.